Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 65 de Língua Portuguesa para o 9º ano. E para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. Será preciso que você anote tudo que nós iremos estudar, né? Temos muitos conceitos e muitos exemplos que você deve tomar nota. O assunto da nossa aula de hoje será o estudo de algumas figuras de som. Quais são essas figuras de som? Onomatopeia, aliteração, assonância e paronomásia. Vamos lá então, né? Os nomes assustam, mas é só o nome que assusta, não é nada difícil. Os objetivos propostos para essa nossa aula são conhecer as figuras de som, a onomatopeia, a aliteração, a assonância, a paronomásia e identificá-las nos textos. Muito bem, então primeiro, né, pessoal, vamos saber o que são figuras de som. As figuras de som, que a gente também pode chamar de figuras de harmonia, elas correspondem a uma categoria das figuras de linguagem que estão associadas ao som, ou seja, à sonoridade. Elas valorizam a expressividade do texto por meio desse som, né? E são muito importantes na construção, por exemplo, de alguns poemas. As principais figuras de som são a onomatopeia, a aliteração, a assonância e a paronomásia, que nós estudaremos hoje. Vamos começar falando então da onomatopeia. Muito bem, então do grego, a palavra onomatopolia corresponde ao ato de fazer palavras. Então, onoma significa nome, palavra, e poem significa fazer, né? Então, seria fazer palavras. Dessa forma, então, a onomatopeia, ela se caracteriza pela inserção de sons reais, né? Ou seja, enfoca a imitação desses sons. Então, existe um som, por exemplo, um toque, toque, toque na mesa, né? Uma batida na mesa ou na porta. Eu tenho que representar esse som de alguma forma, né? De que forma que eu vou representar? Eu vou encontrar palavras, eu vou criar palavras que possam representar. Então, quando a professora falou toque, 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 já são as palavras que representam o som da batidinha na porta ou a batidinha na mesa, né? Então, eu busco palavras que representam um som. Muito bem. Olha lá o exemplo. O gato fez miau. O badalar dos sinos me comove. Blém, blém. Então, o miau é uma onomatopeia, porque é a representação escrita do som emitido pelo gato. O blém, blém é uma onomatopeia, porque é a representação escrita do badalar dos sinos. Muito bem, pessoal. E aí, né, vocês devem lembrar que nós conhecemos as onomatopeias lá das histórias em quadrinhos. Todo mundo já leu uma história em quadrinho alguma vez na vida e sabe do que eu estou falando, né? Então, esse recurso tão expressivo da nossa linguagem, né? Não tem palavra na nossa língua portuguesa que a gente não dê jeito de inventar, de criar para representar alguma coisa. Então, esses famosos efeitos sonoros, né, que são representados por meio de palavras, são as onomatopeias. Então, a professora trouxe aqui a título de exemplo, só para que você se lembre, né, que você se recorde. Então, o próprio grrr que a Mônica está fazendo ali, né, porque ela está furiosa com o Cebolinha, né? Novidade, né? A Mônica está sempre furiosa com o Cebolinha, também é uma onomatopeia, porque são letras que estão representando o som que ela está emitindo. E também essa onomatopeia bem grandona aqui, né? Pou! E
toda cheia de risquinho para o lado, né? Porque está mostrando que, com certeza, a Mônica foi lá com seu coelhinho Sansão e deu, né, uma bofetada lá na cabeça do Cebolinha, né? Porque o outro quadrinho tá mostrando lá o Cebolinha caído, com cara de que levou, né, umas bofetadas da Mônica e a Mônica indo embora furiosa. Então, nas histórias em quadrinhos, a gente encontra muitas onomatopeias. Por quê? Porque vão acontecendo as cenas, vão acontecendo sons também nessas cenas que precisam ser representados por palavras. E aí estão, então, as onomatopeias. Vamos ver as onomatopeias presentes neste poema, né? Então, nos poemas também podem ser usadas onomatopeias. Então, aqui eu tenho um poema chamado O Relógio, né? E diz o seguinte: passa tempo, tic-tac, passa hora. Chega logo, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Né? Então, o tic-tac é a onomatopeia que a gente usa para caracterizar o som do ponteirinho do relógio, né? Então, é sempre esse barulhinho, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Onomatopeia. Também nós temos aqui para exemplificar a Canção da Garoa, do Mário Quintana, onde ele também faz uso de uma onomatopeia, que é o pirulim, lulim, lulim, onde ele imita o som da flauta. Então vamos à leitura da Canção da Garoa. Em cima do telhado, pirulim, lulim, lulim, um anjo todo molhado soluça no seu flautim. O relógio vai bater, as molas rangem sem fim. O retrato na parede fica olhando para mim e chove sem saber por quê. E tudo foi sempre assim. Parece que vou sofrer. Pirulim, lulim, lulim. Então são onomatopeias também usadas aí pelo Mário Quintana na Canção da Garoa. Vamos conhecer agora a aliteração. Então, essa figura de linguagem, também a palavra tem origem no latim, aliteratio, que significa sequência de letras semelhantes. Então, a aliteração é a figura de linguagem que se caracteriza pela repetição de consoantes ou sílabas consonantais num enunciado. Geralmente ocorre no início das sílabas ou até mesmo no interior das palavras. Olha lá os exemplos. Fiz, faço, feito está. Então, ali houve a repetição da consoante F, né? No início de cada palavra. Para mim, tem de ser bom, bonito, barato. Também ali a repetição da consoante B. Muito bem. Então, ó, a aliteração, isso tem a ver com o som, né? Quando você repete palavras que têm sons semelhantes, você está produzindo sons, correto? Muito bem, então vocês já lembraram, tenho certeza, né? Quando a professora falou bom, bonito, barato, fiz, feito, né? Lembraram de trava-línguas. Por quê? Porque a aliteração é como se ela fosse um trava-línguas. Então, os trava-línguas, eles são bons exemplos do emprego, né, dessa figura de som, porque constituem justamente a repetição de sons consonantais, com o objetivo de dificultar a pronúncia mais rápida. E aí são feitos aqueles desafios de trava-línguas, né? Muito bem, então olha lá, vamos ver se eu consigo ler isso aqui sem me atrapalhar, né? Vou tentar. A pia perto do pinto, o pinto perto da pia. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. A pia pinga, o pinto pia. Pinga, pia, pia o pinto perto da pia, a pia perto do pinto. E aí você pode também fazer esse treino, tenta falar bem rapidão, sem errar nenhuma palavrinha. Olha quanta repetição aqui de sons consonantais, né? Da letra P, certo? Então isso causa o quê? Um efeito sonoro, né? A repetição
desta consoante. E isso a gente chama então de aliteração. Muito bem, mais um trava-línguas aqui, né? Só para a gente descontrair, você pode aproveitar e fazer esses desafios aí, né? Que tal você tentar? Fale sem travar a língua. Maria mole é molenga? Se não é molenga, não é Maria mole. É coisa malemolente. Nem mala, nem mola, nem Maria, nem mole. Tenta falar bem rapidão, mas não pode travar a língua, tá? Muito bem, fica aí para você treinar. O que nós temos aqui? A aliteração da letra M, né? Houve uma repetição desta consoante, causando esse efeito sonoro. Muito bem. Temos também a presença das aliterações, né? E principalmente nos textos poéticos. Então, na poesia é muito comum o emprego da aliteração. A professora trouxe aqui para vocês um fragmento, né, um trecho de um poema chamado Violões que Choram, de um poeta chamado Cruz e Souza. Muito bem. Você vai observar que nós temos aqui a repetição do som da letra V, né, muito forte esse som, mas também nós temos o som do S e também o som do Z, inclusive em palavras como veludosa, que escreve com S, mas tem som de Z. Então, nós temos, na verdade, 3 consoantes que se repetem e se destacam, formando aqui a aliteração, principalmente nessa primeira estrofe. Vamos lá, então. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa e vibra e se contorce no ar convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa sob a febril agitação de um pulso. Então, essa figura de linguagem, que é a aliteração, ela é muito empregada nos textos poéticos. Muito bem, vamos conhecer agora o parzinho, né? Eu chamo de parzinho da aliteração, que é a assonância, porque só vai mudar a letra, né? O tipo de letra que se repete. Então, a assonância vai trabalhar com a repetição dos sons vocálicos, né? A repetição de vogais. A anterior eram consoantes, agora nós vamos repetir vogais. Olha lá o exemplo. Vou-me embora agora para casa da Aurora, né? Ora, ora, ora. Então, esse O e também esse A. Então, tanto o O quanto o A se repetem com frequência nas palavras, dando esse efeito sonoro que a gente chama de assonância. Nessa frase aqui, também temos uma aliteração. É possível, né, termos 2 figuras presentes num mesmo texto, com certeza. Então, além de ter a assonância do O e do A, nós temos a aliteração da letra R. Vou-me embora agora para casa da Aurora, né? Olha lá a quantidade de R's que se repetem, causando este efeito de sonoridade. Vamos observar agora o emprego da assonância na poesia, né? Na poesia A Onda, do poeta Manuel Bandeira. A onda. A onda anda aonde anda a onda. A onda ainda onda, ainda anda aonde? Aonde? A onda aonde? Muito bem, né? Olha a repetição que nós temos aqui desse som, né? Do on e do an, que seria um som nasal, né, da letra O mais a letra N, formando então esse som nasal. Nasal é porque ele fica preso no nosso nariz quando a gente fala. Pode pronunciar, né? Onda, anda, o ar fica lá dentro. Então, essa repetição vocálica aqui corresponde a uma assonância. Muito bem. Vamos falar agora da paronomásia. Do grego, a palavra paronomasia corresponde à aproximação de palavras.
União de termos, união de palavras. Então, para, que significa ao lado, e onoma, que significa nome ou palavra. Então, ao lado da palavra, ao lado do nome. Muito bem, a paronomásia, ela tem esse nome e é fácil a gente lembrar, porque nós vamos lembrar dos parônimos, que são aquelas palavras que são muito parecidas na escrita e na pronúncia, entretanto, elas se diferenciam no significado, né? Então, os parônimos dão origem a essa figura de linguagem chamada paronomásia. Muito bem. Popularmente, nós conhecemos, então, a paronomásia como se fossem trocadilhos, né? Muito comuns nos provérbios, no meio publicitário, também no meio humorístico e também no campo literário, né? Então, olha lá o exemplo. Quem casa, quer casa. Solidão, solidão. Casa e casa. Um casa do verbo casar, o outro casa é o casa substantivo, né? Casa, moradia. E solidão, e o solidão é como se formasse ali um trocadilho da palavra solidão, né? Então, aproximando essas palavras que são parecidas, são próximas, causando esse efeito sonoro muito semelhante, né? Isto é uma paronomásia. Vamos observar também, né, as paronomásias presentes aqui nos sons parecidos no final dos versos. Então, as palavras, elas se parecem e produzem sons semelhantes, como o solidão, solidão, né? Elas se parecem produzindo sons semelhantes. Vamos observar então, ó. Menina, a felicidade é cheia de praça, é cheia de traça, é cheia de lata, é cheia de graça. Menina, a felicidade é cheia de pano, é cheia de pena, é cheia de sino, é cheia de sono. Menina, a felicidade é cheia de ano, é cheia de ena, é cheia de hino, é cheia de ono. Faz parte de uma letra de música do Tom Zé. Então a gente observa aqui praça, traça, graça. São palavras de sons parecidos. Então isso a gente chama de paronomásia, né? Pano, peno, sino, sono também. Ano, eno, hino, ono. Né? Mudou ali o comecinho, né? Então, o som sai muito parecido. Então, essa figura de linguagem recebe este nome aí, paronomásia. Muito bem, pessoal? Mais algumas figuras aí para conta. Então, agora é a hora de fazer os exercícios e colocar tudo isso em prática. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!